Bom dia, bom dia. Me chamo Vitória, sou terceiro ano. Eu me chamo Kevin, sou do terceiro ano também. Nós somos aqui da Escola Teodomiro. É com muita alegria, né, que iniciamos hoje o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Um projeto que ficou aí em andamento durante um ano. Finalmente saiu do papel, né? É um projeto feito com o nosso professor de português, juntamente com os alunos. E o podcast ele tem o intuito, né, de trazer convidados de fora para dentro de nossa escola e abordar, né, assuntos diversos, desde a economia à educação. E lembrando que não seremos só a gente, os apresentadores, vão ter também outros alunos do primeiro ano, do segundo, do terceiro, porque realmente a intenção do professor é a gente envolver a escola com esse projeto. Então, como o Kevin disse, né, não será somente nós dois, até porque estamos saindo Sim. também, logo mais daremos Tchau, tchau. tchauzinho. Então, toda semana, né, terá novas duplas com um convidado diferente, tá bom? E para, né, inaugurar aqui com a gente nosso primeiro episódio, temos uma convidada mais que especial, Com certeza. né? Uma pessoa muito importante pra gente e para a nossa escola também, que é a nossa diretora, Lígia. Lígia, estamos muito animados, né, de ter você aqui como nossa primeira convidada. E para começar, eu queria te fazer a primeira pergunta. Conta pra gente assim um pouquinho sobre como começou a sua trajetória na educação. Então, meninos, primeiro eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa, né, parabenizar o professor Júlio e as terceiras séries na pessoa de Kevin e de Vitória por essa iniciativa, porque nós entendemos hoje que a tecnologia é a nossa, né, é o carro-chefe da sociedade, da humanidade em si, e que ela tem que ser usada a nosso favor e a bem principalmente da educação. Então, o podcast é um recurso multimídia que hoje está em evidência em todos os lugares, em todas, né, as etapas, no mundo em si. Então, parabéns, tá, pelo trabalho de vocês. E eu quero dizer, assim, da minha satisfação de estar sendo a primeira convidada desse podcast, porque não é pouca coisa, né? É muito importante, tá? Muito gratificante. Então, parabéns, tá, pela iniciativa. E quanto o que me motivou a ser diretora, a educação em si, ela faz parte da minha vida desde quando eu iniciei, né? Na minha infância, minha adolescência, já estava assim ligado, já estava em mim a educação. E pela educação eu passei por várias funções e eu fiz 2 especializações, uma em administração educacional e a outra em gestão escolar. Então, as 2 especializações, elas estão ligadas à gestão. Isso porque eu já tenho em mim, sempre tive, né, por várias etapas, né, todas as funções exercidas na educação, eu sempre gostei da gestão. Então, eu já comecei fazendo as minhas especializações voltadas para essa questão mesmo da gestão, né? E hoje eu faço também um mestrado, né, voltados para tecnologias emergenciais em educação, que tem me ajudado muito, muito nessa visão em relação à tecnologia, né, no espaço escolar, no ensino-aprendizagem. Então, tanto a educação quanto a gestão, elas são muito importantes e sempre fizeram parte desse meu contexto de vida educacional. Mas falando no seu início, por exemplo, quando você estava no ensino médio, você já tinha em mente ser uma professora, ou uma diretora, uma pedagoga de escola, já desde o início mesmo? Sim. Eu vou contar uma historiazinha. Fique à vontade. Uma historiazinha pequenininha. Eu toda a vida morei no interior, na roça mesmo, né? Com os meus pais no interior do município de Afonso Cláudio. E quando eu era ainda do ensino fundamental, hoje, não podemos assim dizer, eu pegava o meu caderninho lá, com toda a humildade que eu tinha no mundo, e eu dava aula nas árvores, embaixo do pé de manga, dando aula, né, embaixo da árvore para as folhas, para as mangas. Então, eu sempre gostei disso.
Então, eu dava aula e aquele ambiente ali era a minha sala, eram os meus alunos, né? Então, eu trago isso muito à memória e os meus pais também sempre trouxeram à memória isso. Então, eu sempre gostei dessa questão da educação. E eu faria tudo de novo, tá? Estou em uma trajetória de 40 anos na educação, mas eu te digo que eu faria tudo de novo, porque realmente esse sempre fez parte da minha vida, a educação desde a minha intencionalidade. A minha intencionalidade era a educação desde criança. Você falou que você sempre olhou para o futuro e viu você na educação, né? Você falou que você gostava de dar aula sentada no pé de árvore. Eu dou aula para as mangas e para as folhas, né? Mas eu gostava muito disso. Mas assim, Lígia, na sua família já teve alguém que trabalhou nessa área, que, sei lá, você olhou assim e falou, nossa, é um caminho. Uma admiração, um incentivo. Não, nunca tivemos, mesmo porque nós éramos de uma família muito humilde, né, da roça do interior. A gente andava 2 horas a pé para chegar na escola. Nossa. Então, foi assim, se eu contar toda a trajetória, minha história, né, como de muitos, né, sempre fui fruto de escola pública. Então, assim, nunca tivemos. Na verdade, eu fui a primeira pessoa da minha família mesmo, digo até por parte de pai, de mãe, que abraçou a educação. Hoje eu tenho uma irmã, né, que é formada em geografia, ela hoje trabalha na Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu, mas assim, eu mesma fui a pioneira nessas. Que deu assim o primeiro passo. O primeiro passo é a educação. Legal, bacana. Lígia, acho que assim, é uma dúvida minha, eu acredito que de todo mundo que está assistindo. A pergunta assim, não sei se você já ouviu alguém perguntar isso para você, mas assim, você poderia explicar pra gente o que uma diretora faz? Porque, assim, É verdade. a gente sabe que professor, né, vai lá dentro da sala e leciona, né, dá conteúdo, explica, assim, a diretora. Bem, a diretora, ela é responsável por tudo, né? Vocês veem aí a nossa vida do dia a dia na escola, né? Desde o início da manhã até o final da tarde. Então, ela é responsável por tudo. Então, ela tem que ter uma visão muito ampla de tudo que acontece na escola, porque tudo que acontece a gente tem que responder. E eu tenho uma visão de gestão assim, delegar e monitorar. Então, eu delego, né, com os meus pares as suas atribuições, tudo através de reuniões pedagógicas, né, reuniões administrativas, e eu monitoro, eu acompanho isso de perto. Então, assim, tudo que acontece na escola está sob o meu olhar. Não que eu faça tudo, mas no sentido de acompanhar tudo que acontece. Porque vai muito mais, né? Eu trabalhei por muitos anos dentro da sala de aula, né, como professora de Fundamental 1, como professora de Fundamental 2, como professora do antigo ensino, o antigo magistério. Eu dei aula de praticamente todas as disciplinas do magistério na época, né, que existia o curso magistério. Dei aula para educação especial. Então, assim, eu exerci a função de coordenadora escolar nessa escola, pedagoga nessa escola, e depois acabei assim assumindo o processo seletivo, né, a função de diretora. Então, é olhar mesmo. Você tem que ter um olhar voltado para tudo que está acontecendo, não no sentido só de controlar ou dominar tudo, mas no sentido de acompanhar tudo que está acontecendo. Então, a responsabilidade é muito grande e é muito maior do que todas as funções na educação. É de grande responsabilidade. Não é, né, não diminui o professor em relação ao diretor, porque o professor tem um papel primordial, que é o papel de ensinar e exercer o ensino-aprendizagem. Então, mas a gestão, eu digo que é uma grande responsabilidade. Você tem que ter essa visão, senão, né, alguma coisa pode fugir e do controle a gente não dá conta de responder. Mas agora falando sobre a sua entrada na educação, você entrou como professora, você já foi para a área da gestão, como pedagoga ou coordenadora? Não, exatamente, entrei como professora, né, como professora seletista, né, na época,
E depois eu passei no concurso público, na época ainda lá em Afonso Cláudio, né? Escolhi uma cidade, uma escolinha muito longe, era próximo da minha casa, que morava na roça, mas era longe do município, né? Escolinha Stem, José Stem, nunca me esqueço. E eu escolhi como professora. Né? Então, eu passei a exercer a função de professora, mas eu já era professora seletista e passei a ser concursada. Aí depois eu acabei, assim, obtendo 2 cadeiras no estado e nessa época eu já estava ali fazendo faculdade, né, de pedagogia, porque a minha formação em pedagogia, né, do ensino superior em pedagogia, fiz também especialização, fiz em pedagogia e fiz também supervisão escolar, que era uma modalidade mais antiga, né, naquele formato mais antigo. E aí, então, eu depois, né, que eu exerci, acho que bons anos, sei lá, uns 20 anos de sala de aula, que eu passei a exercer o exercício da pedagogia em si, coordenação escolar, e depois eu exerci em 2 momentos a gestão escolar, a direção. Uma foi no município de Jaguaré, que eu morei lá, né, por alguns anos acompanhando meu esposo, e lá eu assumi a direção da escola por processo eletivo, era por eleição. Votar, sim. Votação, exatamente, por eleição. E nesse pleito lá dessa eleição, eu consegui, eu fui eleita por 95% dos votos na época. Nossa, né? Na escola Cipriano Coco, lá no município de Cipriano Coco, no município de Jaguaré. Então, eu exerci a gestão em 2 momentos, né? Um por processo eletivo, por eleição, e um por processo seletivo, que foi aqui, por seleção. Mas... Eu particularmente, quis outros meios. Eu penso que a gente tem que conquistar o seu espaço por competência e por capacidade e responsabilidade. Fugindo um pouquinho mais desse assunto burocrático, né? Você falou que o Teodomiro foi a segunda escola que você teve em gestão assim, escolar. Você não sente falta de dar aula? Porque é muito diferente, né? Você está numa sala dando aula e você está tomando conta de uma escola. Eu sinto assim, aquele contato mais próximo do aluno. A gente tá, apesar de que a gente está muito próximo, vocês sabem, né? A gente não fica longe de vocês em nada. A gente está sempre muito perto de vocês, né? Muito perto dos alunos. Obrigada. E então, o que a gente entende? Que você acaba vivendo esse contexto de uma forma que acaba não fazendo assim tanta falta. Eu estar ali dentro. Se eu tiver que um dia eu retornar à sala de aula, eu vou retornar com o maior prazer. Com o maior prazer mesmo, porque eu sou professora, né? A minha formação, minha prática, sou professora. E se qualquer dia eu tiver que retornar à sala de aula, eu vou retornar com muito prazer. E eu sempre gostei muito de dar aula e eu sempre, assim, exerci com muita responsabilidade, independente da função, né? Seja ela gestão pedagógica, gestão administrativa, seja qual for, eu sempre assumi com muita responsabilidade. E se eu tiver que retornar, né, à sala de aula, eu retornarei com muito prazer. Porém, o ofício de ensinar não é só na sala de aula do professor. Né? A gente aprende, ensina e aprende todos os dias, nas nossas reuniões formativas, nas nossas reuniões com os professores, nos nossos planejamentos pedagógicos. Eu estou sempre muito presente em todas essas áreas. Então, isso também, querendo ou não, é como se a gente estivesse mesmo, né, exercendo o ensino. Né? Mas demorou muito tempo para você passar desse processo de sala de aula para gestão? Como é que foi isso? E você já se enxergava ou você no início teve aquele receio de você estar passando? Porque é bem diferente quando você fala no contexto de sala de aula e uma gestão inteira de uma escola. Como que foi isso? Porque, assim, normalmente, né, os professores, eles estudam para ser professores. Assim, ninguém olha assim. Lógico que a gente tem sempre a intenção de crescer, né? Dentro de um trabalho, um cargo. Mas, assim, esse processo de mudança para você,
Foi assim, muito natural. Por quê? Você sabe que negócio assim que as pessoas falam para você? Isso, daria uma excelente diretora de escola. Você sabia isso? Sim. Então, eu tive muito isso. As pessoas falavam isso para mim. E quando lá em Jaguaré, na época, surgiu a eleição para a direção de escola, né? Aí que eu trabalhava em 2 escolas. Eu trabalhava, né, no Paulo Roberto como professora do magistério na época, né? Do curso magistério, e trabalhava na escolinha Cipriano Couto, que era Mas calma aí, fundamental. Tânia. O que seria esse magistério? Pra você deixar bem explicado para quem não está Meu entendendo. Deus, como que eu vou explicar isso? Na época, hoje você só entra na educação através de um curso de pedagogia ou formação específica em uma disciplina. Uhum. Antigamente, existia o curso técnico em técnicos industriais, é uma coisa bem antiga. E tinha também o curso magistério. As pessoas que faziam o curso magistério, elas podiam dar aula de 1ª a 4ª série. Então, muitos professores hoje passaram pelo curso magistério. E na época eu era professora como se fosse hoje ensino médio. Eu digo que antigamente era o 2º grau, técnico em administração, técnico, como é hoje nas escolas de tempo integral. E tinha o 2º grau magistério. Então, a gente dava aula na formação de professores com as matérias pedagógicas do curso magistério. Então, a pessoa já saía dali, como hoje sai aqui da escola de tempo integral. Os alunos que trabalham, né, já estão aptos a trabalhar, como no nosso caso aqui, administração, já para participar de um trabalho, né, em uma empresa como administrador, ele saía do curso magistério já preparado para trabalhar, para dar aula, né, para o ensino fundamental. Entendi. Então era isso. Teoricamente seria a faculdade de hoje. E hoje só pode exercer a educação quem fizer ou curso de pedagogia hoje, ele te dá a linha para o fundamental e as matérias específicas do ensino médio, mais formação pedagógica, essas coisas assim. Mas antigamente era assim, ele fazia o 2º grau, magistério, e já podia dar aula. Tinha essa formação, entendeu? Interessante isso. Bem diferente. Sabia. E voltando aqui para eu complementar aquela ideia que vocês perguntaram antes, de que forma eu entrei primeira vez na gestão, então eu comecei, assim, sempre a gente ouvia isso. Então, quando surgiu essa oportunidade lá para participar do processo eletivo, né, aí todo mundo se candidata para a direção da escola. Aí eu me candidatei, nunca me esqueço, a minha concorrente era a Judite, uma colega nossa de trabalho, uma pessoa espetacular, fantástica também, assim, toda, né, tinha um perfil completamente diferente do meu, assim, né, mas foi assim, foi show. Aí nós concorremos, né, ao processo seletivo e eu venci com uma vantagem bem superior a ela em relação à concorrência ali, foi muito, muito legal, foi muito bacana. Legal isso, né, de sindical, sei lá, eu quero e votar assim, né? Não sabia disso, bem interessante. Como é que a escola lida, assim, em questão de a comunidade estar junto à escola? Porque eu acredito que o pessoal que está assistindo deve pensar que a escola, ela é um... Como é que eu vou explicar? Uma instituição. Ela é uma coisa fechada, assim, só participa quem estuda, sabe? E eu queria que você falasse um pouquinho, assim. Hoje a gente tem todos os segmentos da comunidade, ela faz parte do processo de educação dos nossos alunos. Então a gente procura de todas as formas, ocasiões, oportunidades de trazer a comunidade para dentro da escola, construir parcerias, né? E isso é muito, muito bacana. Assim, a nossa escola, ela é uma escola em uma região, né, que vocês sabem, de grande vulnerabilidade social, mas é uma escola reconhecida, é uma escola respeitada, é uma escola admirada por toda a comunidade e adjacências. Então, isso se faz através de trazer a comunidade para a escola e a visão que ela vai construindo da escola, entendeu? É claro que não é fácil você estar sempre com os pais, né?
existem momentos que a gente convida os pais, como nós tivemos na semana passada, né, os projetos aqui, né, da consciência negra, os pais foram convidados. Vem muitos pais, às vezes não vem porque trabalham, tem sua vida, mas os que vêm, eles valorizam e admiram muito isso. E a gente divulga isso, né, nas redes sociais da escola, nos nossos grupos, né, de pais, de alunos. Então, eles sempre têm essa visão muito, muito positiva da Escola Teodomiro. Bom, Lígia, e como você consegue lidar essa questão da sua vida pessoal, Lígia vida pessoal, Lígia diretora na escola, e quais os desafios que você enfrenta, assim, que você vê que realmente as dificuldades que você tem como diretora e como mãe, esposa? Eu digo que conciliar a vida profissional com a pessoal não é fácil, mas eu sempre tive isso muita clareza, né? Consegui separar muito bem o que é a vida pessoal com vida profissional, né? E uma coisa que me dá muita sustentabilidade para tudo que eu faço, hoje eu já digo assim, com as minhas filhas, né, já maiores de idade, né, bem mais fácil de lidar hoje do que antigamente, mas eu sempre consegui administrar muito bem, eu sempre tive muito apoio da minha família, tanto do meu esposo quanto das minhas filhas também. Então, assim, mas digo assim, conciliar, né, casa, marido, filho, igreja, trabalho, porque, querendo ou não, eu também tenho as minhas responsabilidades também em questões, né, religiosas, pessoais ali. Então, mas sempre assim, eu consegui, eu vou te dizer uma coisa, tem que ter muito equilíbrio. Equilíbrio emocional, psicológico, físico, espiritual, em todos os sentidos. Então, você tem que saber administrar isso, né? E graças a Deus você tive muito apoio, muita parceria, e isso sempre me ajudou muito bem. Mas no sentido assim, eu estou aqui, eu vivo aqui. A escola do domingo, todos os processos que eu preciso dar encaminhamento, eu vivo Teodomiro. Se eu estou na minha casa, estou vendo a minha casa, né, com o meu esposo, com as minhas filhas, com o meu genro, e assim sucessivamente. Estou na igreja, eu vivo a igreja. E para além ainda, assim, tem a questão dos pais, problemas de saúde, né, que a gente acompanha, mas graças a Deus assim, eu consegui sempre separar muito bem as coisas, conciliar e equilibrar todas as situações para não entrar em parafuso. Né? Porque, graças a Deus, não vivo de remédio controlado, tomar isso ou aquilo. Minha vida é normal, tranquilo. Porém, eu vivo cada coisa no seu tempo, no seu espaço, no seu momento. Lígia, assim, eu e o Kevin, a gente tá bem curioso, assim, se você puder falar pra gente dos planos futuros pro Teodomiro, né? Nós vamos sair logo. Vamos sair logo. Vamos Já tá despedir. Mas assim, para os que vão ficar, o que aguarda? Assim, a gente sempre, toda a nossa gestão, a gente sempre luta muito pela nossa escola e, acima de tudo, pelo aprendizado dos nossos alunos, né? Eu quero deixar um recadinho aqui para os nossos alunos que o que importa hoje não é simplesmente nota. O que vale para a vida dos nossos alunos é o conhecimento. Isso. Então, lutem pelo conhecimento, né? Porque é isso que vai fazer diferença na vida de vocês. A gente fala isso incessantemente na escola. Agora, o conhecimento é que vai fazer a diferença na vida. E sempre nós lutamos pelo melhor, oferecer o melhor para os nossos alunos em termos de condição para se ter, né, uma boa aula, né, os recursos. Hoje, graças a Deus, nós temos, vou dizer assim, né, um governo que tem essa visibilidade. Né, de uns anos para cá, nós temos recebido muitos recursos financeiros. Né, o Conselho de Escola tem recebido um vasto campo de recursos financeiros que a gente tem conseguido investir muito na educação, na qualidade da educação. Então, vocês veem que nós temos hoje, na nossa escola, todas as salas com recurso multimídia, né? Data show, notebook, som, ambiente, TV,
Nós temos hoje ar-condicionado em todas as salas. Graças a Deus, que antes o Isso é bom, calor... toda climatizada, né? Hoje nós assim, temos recursos para a gente investir na melhoria, nós temos investido muito na melhoria dos espaços físicos da escola, pretendemos muito colocar em prática aí os projetos que a gente tem tentado desenvolver. Nós temos um sonho de mais de 25 anos, acho que desde quando essa escola foi construída, né? Nós lutamos pela ampliação dela. Eu, né, na minha trajetória aqui como coordenadora pedagoga e como gestora já há 22 anos aproximadamente aqui, pela ampliação da escola. Né? E, infelizmente, os olhares não vêm como a gente gostaria para essa necessidade. Né? Recentemente, nós tivemos, Kevin passou com a gente, com o Conselho de Escola ali na CEDU, né? com o subgerente lá de Rede Física, o André Melotti. Então, nós levamos ali um documento com a trajetória inteira, você viu, Kevin? A trajetória de anos de e-mails, de luta, de busca para ampliação. Temos aqui o nosso espaço, né? Já assim, praticamente em poder do Estado, né? Que é da Prefeitura. O Conselho de Escola foi passo a passo dentro da Prefeitura, tentando conseguir fazer todos os trâmites para que esse terreno fosse cedido para o Estado. Já está praticamente tudo legalizado. Tivemos assim uma alegria de saber que a escola está nesse caminho para, né, de ampliação para os próximos anos, mas para a gente é muito pouco ainda. Porque se passar essa gestão, vai cair na estaca zero, como todas as gestões foram assim. A gente dá um passo aí, quando vem a nova gestão pública, a volta 5 passos. Aí começa tudo de novo, aí a gente vai de novo. Então, nós estamos, não eu, mas a comunidade, né, da Escola Teodomiro, está muito confiante nessa gestão pública do governador Casagrande, do secretário Vitor, da gente conseguir a ampliação da escola, porque não é um dia, não é um mês, são anos de luta. E a necessidade que nós temos, porque a nossa escola é um espaço conservado, né? Os nossos alunos têm esse espaço de pertencimento, a comunidade escolar tem esse sentimento de pertencimento à nossa escola. É uma escola extremamente conservada, bem cuidada. Tudo que a gente pode fazer dentro das possibilidades, nós temos feito para oferecer o melhor espaço, né, para os nossos alunos, para os nossos professores, os melhores recursos. Mais ampliação, ela é necessária, né, para oferecer mais salas de aula, porque a nossa escola ela não tem laboratório de física, química e biologia, não temos auditório, os nossos espaços são bem aproveitados, porque a praça vira laboratório de física, química, a quadra vira laboratório de física, química, biologia, de matemática. Nós usamos e preservamos, cuidamos muito bem dos nossos espaços. O auditório da igreja né, o espaço que a gente consegue levar os alunos para uma palestra maior, para uma coisa maior. Então, as parcerias, elas existem, mas a ampliação da escola precisa acontecer, entendeu? Eu digo ainda que, né, eu costumo dizer, às vezes, com os nossos alunos, com os nossos pais, não é a escola, o espaço que faz a escola. É a escola que faz o espaço, sim, porque apesar de todas as dificuldades, nós não temos uma escola com espaços tão privilegiados quanto as outras, mas os resultados são bons resultados que a gente consegue através de quê? Do ensino, da competência da nossa equipe pedagógica, sim, nossa equipe de professores de excelência. E por que não dizer, nossos alunos são excelentes e maravilhosos, entendeu? É uma escola, é verdade, nós temos nossos alunos aí nos mais variados espaços do mercado de trabalho, das faculdades, universidades, porque são alunos bons, quem quer, e a escola proporciona o melhor que a gente pode em termos de ensino, entendeu? Dentro do que é possível. Sim. Então, não é que só o espaço é que vai garantir a qualidade do ensino, não é isso, porque a nossa escola não tem espaço físico. Os que têm são cuidados, são preservados, são utilizados da melhor forma possível, mas os nossos alunos são bons alunos e a gente tem tido bons resultados de aprendizagem. Então, agora, a ampliação da escola, os laboratórios, eu creio que a gente vai ter até mais êxito em si, né? Quando a gente
Então, a nossa luta é pela ampliação da escola. Sim. Sempre foi, desde que eu cheguei aqui, a gestão anterior, né, da diretora Rosa, que também ficou por muitos anos na escola, era a luta dela, e a nossa luta continua há anos, e nós queremos que nesse governo, com fé em Deus, que a gente consiga, né, a tão sonhada ampliação da Escola Teodomiro. E nós vamos lutar, e nós vamos até o fim para que a gente consiga isso, porque Com é certeza. o mínimo que os nossos alunos merecem, apesar de toda a situação que a gente vive na região. A nossa escola é uma escola excelente, uma escola boa, de pessoas de bem, alunos excelentes, né? E a gente trabalha muito com organização, disciplina, e tudo funciona muito bem, parceria, diálogo, envolvimento dos alunos no contexto escolar, né, dos líderes de turma. A gente está aqui, quero dizer, destacar que Kevin foi eleito, né, aqui pela Superintendência de Cariacica como representante do comitê ele é o representante da Superintendência Regional de Educação do Comitê de Líderes Estadual. Então, não é pouca coisa, é muita coisa. Então, isso para a gente, assim, é de arrepiar a gente. Nós temos alunos de excelência aqui que merecem um espaço melhor do que o que nós temos. Entendeu? Então tá aí, né? A Superintendência começou com esse projeto, um projeto extremamente importante, que é da liderança, o envolvimento dos líderes, dos alunos, no contexto, nos desafios, nos planejamentos da escola. Isso é fantástico e é o que a gente procura fazer. E é isso que a gente quer. E hoje nós lutamos pela ampliação, porque a nossa comunidade, os nossos alunos, nossa comunidade escolar merece uma escola com melhores espaços, né? Para ser ali algo que venha realmente contribuir ainda mais para a aprendizagem dos nossos alunos. Então, esse é o que nós desejamos, né? Ampliação tecnológica também, né? Tudo que a gente puder em termos de tecnologia, a gente tem tentado muita luta com a internet. Não é porque não temos os links, mas é pela a região em si, ela não favorece muito, né? A questão da internet, mas o que a gente tem podido, a gente tem feito para oferecer o melhor em todos os sentidos para a melhor aprendizagem dos nossos alunos, que esse é o que nos interessa, é o que nos motiva, né? Como gestoras, são os nossos alunos. Vocês são motivos da gente batalhar e lutar aqui pela educação e na educação ainda. Lígia, ó, para encerrar nossa conversa, né? Gostaria que você falasse, né, para a galera que acredito eu que tenha vontade de iniciar a educação, né, para os alunos da nossa escola, para a gente também, enquanto aluno, uma mensagem inspiradora. O que você, como Lígia, como pessoa, como diretora, como professora, diria? A educação é que move o mundo, né? Então, estudem, é isso, né? Não se consegue hoje, na concorrência e competitividade que existe aí, a gente não consegue nada, né? O que a gente deixa de incentivo para os nossos alunos, todos nós aqui, quase que em peso da Escola Teodomiro, somos frutos de escola pública. E não é a escola pública que não leva oportunidade para os alunos. O bom aluno, ele é bom em qualquer escola, em qualquer lugar, e ele precisa estudar. Então, o estudo é que vai fazer grande diferença. E a educação é tudo. E ela tem que estar na alma, ela tem que estar no coração, ela tem que mover a pessoa. Se vocês entrar na educação hoje, se alguém quiser entrar na educação por entrar, eu não vou nem dizer por questões financeiras, salário, porque tem que ser por amor. Não vou dizer também, não quero desmerecer, Sim. tá, gente, o salário totalmente, porque tudo que eu tenho, que eu sou hoje na minha vida, Foi pela educação. Vem pela educação. Não subestimo isso, entendeu? Eu digo que, que muitas pessoas que quiserem realmente ter um recurso financeiro maior, ele tem amplas oportunidades aí fora. Então, a educação, porque tem que ser algo mesmo que tem que estar implícito, tem que estar lá dentro, tem que mover, tem que querer, tem que gostar, tem que ter paixão, tem que querer, assim, abraçar isso como algo que vai fazer diferença na vida dos outros.
Porque isso ajuda também os alunos. Aos alunos, né? Dá. Mas nós queremos hoje, para os nossos alunos, professores animados, não só pela questão de querer, mas também pela valorização. Nós precisamos lutar também pela valorização da educação. Todas as profissões existentes no planeta dependem do professor. Por que o professor não pode ser valorizado e reconhecido? Verdade. Se não existisse professor, não existia nenhuma outra Profissão. profissão Porque é no educação mundo. básica. Porque é o básico. Todo mundo passa, com exceção de alguns programas que existem, passam pelas mãos do professor ou do escritor, daquele que deixa os projetos educacionais, os livros, sei lá, tudo. Tudo depende do professor. Então, nós queremos, sim, visibilidade, valorização, entendeu? Cuidado, nós queremos isso dos nossos governantes. Eu luto há anos, né, por essa qualidade na educação, por essa valorização da educação. Então, a gente não está aqui sendo demagogos e dizer, tem que ter só amor, tem que ter... Não, tem que ter valorização e reconhecimento também, porque nós fazemos um trabalho de excelência. E se você tem o coração, você vai superar às vezes até os desmerecimentos, e você vai ser um bom profissional independente. Sim. Entendeu? Porque eu acho que o que move a gente tem que ser aquilo que você faz com primazia, com dedicação, com carinho. Isso eu falo para o aluno, entendeu? Que precisa dedicar ao estudo, eu falo para o professor, para a equipe pedagógica, para a nossa equipe de apoio, que é maravilhosa, dentro da nossa escola. Então, para todos, independente, que faça o seu melhor por aquilo que você decidiu fazer, mas que faça mesmo com o coração, reconhecendo que muitos dependem disso aqui, né? A vida deles, principalmente o professor, a educação, é daqui que parte toda a sua trajetória, sua decisão, sua vida. Sem sombra de dúvidas. Nós falamos que o professor, foi igual você falou no começo, você já nasce, sabe? Além de você construir, você estudar para ser, já nasce. Então, exatamente, não só pelo amor, nem pelo salário, mas assim, pela valorização mesmo, tá? A educação. Lígia, olha, a gente queria agradecer você. Gente, estamos chegando ao fim, a gente queria agradecer você, tá? Por ter Seja uma de muitas outras. Exato. Volte mais vezes. Muito obrigada por ter tirado esse tempinho da sua vida corrida para vir conversar com a gente, tá? Estrear o nosso podcast. A gente agradece mesmo, assim, de coração, sabe? E quiser para você voltar mais vezes, sim, quem sabe com os outros integrantes. Com certeza. Você sabe que eu estou sempre juntinho com vocês, tudo que vocês fazem, com os professores, com os alunos. E eu vou estar aqui juntinho, quando precisar, nós estamos aqui. Eu penso que esse é o caminho. Hoje nós temos a tecnologia e nós temos que usá-la a nosso favor. Sim. A favor da educação, a favor do ensino, a favor da... né? E aí, esse é o caminho. Então, mais uma vez, reconhecendo o trabalho dos nossos professores, né? Professor Júlio e outros professores que têm já também feito esse trabalho na escola, de vocês alunos, esse é o caminho. Eu também gostaria de agradecer a Lígia por ter participado e nós voltaremos aqui com outros temas e nós esperamos que vocês assistam também, que estejam animados, ajudando aí no crescimento. Pessoal, muito obrigada a vocês que ficaram até o final, tá? Curtem, compartilhem o nosso primeiro episódio. Sigam a escola na rede social, porque a nossa escola está aqui, ó. Sigam a gente no Instagram, tá bom? Pelo menos uma vez na semana voltaremos com um episódio com um tema relevante aqui para nossa construção, tá bom? Ó, um beijo, obrigada a vocês. Valeu, gente. Tchau. Todo mundo, obrigada pela oportunidade.